Fala pessoal, que dia maravilhoso para estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Hoje, quinta-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, o Bitcoin acabou de romper as suas máximas históricas, rompeu a casa dos 100 mil dólares e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse momento, se ainda é hora para você que está de fora do mercado comprar, se você que está no mercado talvez seja o momento de começar a realizar um pouco dos lucros e o que a gente pode esperar daqui para frente, né? A gente rompeu uma barreira aí, né, que é muito significativo, o número dos 100 mil dólares saiu como notícia em tudo quanto é portal de mídia que você tem ao redor do mundo e agora o nosso mercado ganha muito mais atenção, né? Ele está nos holofotes do mundo inteiro, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje e se você gosta desse conteúdo, já destrói o like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, hoje mais cedo, enquanto eu preparava esses vídeos para vocês, o Bitcoin tinha atingido, né, a casa dos 103 mil dólares, certo? Até o CoinMarketCap tá comemorando aqui com a gente. Deu uma corrigida agora, mas super normal, certo? A gente voltou, retestou a casa aqui, né, dos 99 mil dólares e agora, né, eu espero pelo menos um movimento muito bullish daqui pra frente, certo? A gente teve o Bitcoin também passando tanto o real brasileiro quanto o dólar australiano e se colocando como a 10ª maior currency, né, a 10ª maior moeda do planeta e a gente já vinha falando há algum tempo também, né, do Bitcoin se colocando como um dos maiores ativos do mundo, certo? A gente chegou a bater hoje mais cedo a casa dos 2 trilhões de dólares e como eu tenho falado já em alguns vídeos, eu acho que é só uma questão de tempo até a gente passar todas essas empresas que tem aqui na frente, né? Ele se colocar ali atrás do ouro, que é um ativo que é muito mais relacionado com o ouro, né? Se pensar o Bitcoin, não tem muito a ver com essas ações, eu acho que ele é muito mais valioso que tudo isso e lá na frente eu acho que a gente vai até passar o market cap do ouro, tá? Mas tudo, claro, ao longo do seu tempo, isso aí eu acredito que vai levar uns bons anos, mas que a gente ainda vai chegar lá, tá, pessoal? Então vamos falar um pouco dos motivos que podem ter levado a esse pump aí, né? De repente a gente finalmente estourou a casa dos 100 mil dólares. Primeiramente, ontem a gente teve o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, falando um pouco sobre o Bitcoin, né? Falando que ninguém pode parar o Bitcoin. Eu vou deixar vocês agora com esse trechinho aí rapidamente, onde ele fala tudo isso. Биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии. И чего бы ни было, чего бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность. Fora isso, pessoal, a gente também teve outra figura muito importante nos mercados internacionais, né, que é o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, também falando que o Bitcoin, na verdade, ele é um competidor do ouro, né? Eles estavam comparando ele com talvez ativos, estoques, não sei o que. Ele falou, não, eu vejo o Bitcoin muito mais como um grande competidor do ouro, então até o presidente do Federal Reserve falando sobre isso, certo? Então, novamente, vou deixar vocês com esse trechinho para vocês ouvirem das palavras dele. In the Federal Reserve itself, in terms of the system, what do you think of that idea? I don't think that's how people think about it. I mean, it's so, people use Bitcoin as a speculative asset, right? It's like gold. It's just like gold, only it's virtual. It's digital. People are not using it as a form of payment or as a store of value. It's highly volatile. It's not a competitor for the dollar. It's really a competitor for gold. That's really how I think of it. Então é isso aí, pessoal, um momento muito positivo para o nosso mercado, um verdadeiro marco aí na história. Se você está investindo em Bitcoin, se você está fazendo parte desse movimento, pode ter certeza que você faz parte da história sendo escrita nesse grande novo ativo digital que veio para revolucionar a forma como a gente enxerga o dinheiro. E a gente teve até o presidente Donald Trump vindo ontem no Twitter e postando aí, né, parabenizando os Bitcoiners, falando que finalmente a gente chegou nos 100 mil e you are welcome, né, que seria justamente um de nada, como se fosse, né, por causa dele, o que realmente é muito por causa dele que a gente chegou nesses valores tão rápidos, né, e daí ele falou, together we will make America great again. Então aí falando já um pouco agora sobre os Estados Unidos, certo? Então muito positivo a gente ter o presidente Donald Trump mais uma vez saindo e falando publicamente sobre o Bitcoin, não era só algo que ele falou na sua campanha, mesmo agora que ele está eleito, ele veio novamente e reforçou isso, né? E eu estou muito animado para ver o dia lá, no dia 20 de janeiro, quando ele for de fato eleito, não eleito, né? Mas foi colocado para assumir a presidência, né? Aqui são algumas das várias promessas que ele fez ao longo da sua campanha, né, sobre o Bitcoin. A gente tem a reserva estratégica de Bitcoin. Se você tem acompanhado os nossos vídeos por aqui, você já deve estar careca de saber sobre isso aqui, que ia ser muito bullish se isso fosse aprovado, né? E eu acredito que a gente tem grandes chances.
que outros países também podem começar a seguir esse modelo, né, seguir essa estratégia, se os Estados Unidos de fato conseguir aprovar isso daqui. E o que eu quero falar agora com vocês, né, sobre os próximos passos aí, mais sobre o mercado de altcoins aí. Eu sei que muitos de vocês também querem saber sobre as altcoins, e agora a gente vai falar um pouco desse conselho consultivo de cripto, né, o conselho consultivo e o fim de Gensler na SEC, que está mais voltada para essa parte da regulamentação, que acaba se encaixando mais ali, né, com o mercado das altcoins. Então, primeiramente, eu trouxe aqui para vocês alguns dias atrás, né, que o Gary Gensler finalmente tem data para sair da SEC. No mesmo dia que o Trump vai assumir o cargo dele, né, dia 20 de janeiro, ele vai finalmente estar saindo de lá, e a gente já tem um novo chairman ali da SEC, né? O novo cabeça da SEC vai ser esse cara aqui chamado Paul Atkins, tá, pessoal? O Donald Trump então já falou com ele já aceitou a nomeação. Então a parte positiva sobre esse cara aqui, o Paul Atkins, ter assumido a SEC, é que esse cara, ele é super, mega, ultra pró criptomoedas, certo? Então ele é assim, senhorzinho aqui, e a gente tem aqui, né, há um ano atrás, ele aparecendo num podcast, que justamente o nome do podcast é Keep Your Government Hands Out of My Crypto, certo? Então, mantenha as mãos do governo longe das minhas criptos. Ele apareceu para falar pró-criptomoedas, tá? Aqui você pode encontrar um pouco da história desse cara aqui. Ele já trabalhou como conselheiro consultivo de alguns projetos criptos. Faz muito tempo que ele está envolvido no meio. Ele já trabalhou antes na SEC, no mandato do George Bush. Enfim, esse cara vai ser extremamente positivo para trazer uma regulamentação clara e justa para o mercado de criptomoedas. O que é muito positivo para as altcoins, que a gente tem vivido, né, aí o melhor momento das altcoins ao longo de pelo menos 4 anos, né, que a gente não tinha um mês assim, um período tão positivo para as altcoins, certo? Então a gente está oficialmente aí em território de altcoin season, pessoal. A gente tem várias criptomoedas explodindo absurdamente, mas eu diria que a gente está só no começo desse movimento, tá? A gente só viu aí o primeiro mês, a primeira pernada, a primeira movimentação, que foi muito brutal, mas eu acredito que ainda tem muito mais por vir, certo? Então aqui a gente tem o Path to Alt Season, né, o caminho da Altcoin Season, e aqui de fato, primeiramente a gente tem o Bitcoin que rompeu suas máximas, fez seu movimento, depois o dinheiro começa a fluir para o Ethereum, depois para as Large Caps, e aí sim Alt Season, que todas as moedas começam a explodir, todo mundo faz dinheiro, não importa onde você invista nesse mercado, certo? Então, dessa vez a gente meio que pulou o Ethereum, as Large Caps já foram as primeiras a liderar, né? Você tem XLM, IOTA, HBAR, Sand, então várias dessas moedas antigas aí, essas principais moedas maiores, já tiveram uma primeira movimentação. Não acho que seria inteligente você investir em nenhuma dessas agora, tá? Então, essas são moedas muito antigas e a grande maioria não está mais desenvolvendo praticamente nada lá dentro, não tem usuários, não tem tecnologia, não tem desenvolvedores, e elas subiram só porque muitas pessoas chegaram agora no mercado, não conhecem o espaço cripto, olham ali, né, o que tem no top 100 ou uma moeda que você já ouviu do ciclo passado, e a galera veio e entrou, né, ape hard nessas moedas aí, a galera tacou um monte de dinheiro nisso. Mas se você vê de fato o que está acontecendo por trás, a grande maioria não tem nada acontecendo ali, né? Até a Forbes postou um artigo falando zombie coins to billions of dollars e não sei o que, justamente explicando, né, que essas moedas que hoje não é onde está a tecnologia, não é onde estão os desenvolvedores, não é onde as coisas estão acontecendo no mercado cripto, foram as primeiras a ganhar atenção, mas eu acho que agora o dinheiro vai começar a fluir para outros lugares, né? O Ethereum, eu acredito que ele pode estar finalmente preparando a sua grande pernada de alta e também outras altcoins. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, como se posicionar, né? Se é o momento para você entrar com tudo ou se é o momento para você ser mais cauteloso, realizar lucros. Então vamos falar um pouco sobre tudo isso. Então o primeiro que eu quero falar com vocês é o Ethereum, tá, pessoal? O Ethereum está com um gráfico extremamente bullish, certo? Não só o gráfico, mas se você imaginar aí, né, o caminho da Altcoin Season, teoricamente é para ser o momento dele. A gente tem aí esse cara, o Paul Atkins, vindo e trazendo regulamentação pro mercado de altcoins. E o mercado cripto há muitos anos não vivia um momento tão positivo, né? Eu diria que na verdade a gente nunca viveu um momento com tantos fatores positivos para o mercado cripto, e o Ethereum, né, está finalmente acordando para esse movimento. Ele está rompendo essa linha de tendência aqui, ó, que vem desde outubro, novembro de 2021, a gente tem acumulado dentro desse wedge aqui, né, e um rompimento aqui pode ser muito violento, e além disso, né, a gente pode romper essas, não só as máximas históricas, né, mas as máximas que a gente formou lá em 2021. Na verdade, aqui sim, aqui são as máximas históricas, né, o 4.800 ali. Eu acredito que o Ethereum vai vir rapidamente ali para casa dos 6 mil dólares. Acho que nos próximos meses você já vai estar vendo ali até janeiro, fevereiro, no máximo, o Ethereum provavelmente na casa dos 6 mil, tá? Então, sobre o Ethereum é isso, ele está muito bullish, historicamente
é para ele ter o seu momento, mas a gente tem também, né, um mar de outras altcoins. E agora vamos falar se é o momento talvez de você estar se posicionando nelas, ou talvez você tenha perdido essa corrida, seja melhor você esperar um pullback, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero trazer para vocês 15 regras de ouro para investir em altcoins. Isso aqui foi uma thread que eu postei no meu Twitter há alguns dias. Inclusive, se você ainda não me segue lá, @CryptoHunt, lá eu consigo trazer conteúdo de forma muito mais rápida e veloz ali nessas informações. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que no momento agora é mais sobre como não perder dinheiro, erros que você não deve cometer nesse mercado, do que de fato como fazer, como ganhar dinheiro. Acho que aqui agora, nesse momento, qualquer um que investiu em qualquer coisa está ganhando dinheiro. Se você não fez dinheiro nas últimas semanas no mercado cripto, meu amigo, eu não sei te dizer o que você pode estar fazendo errado, porque todo mundo que eu conheço está ganhando dinheiro. Então hoje o papo é muito mais sobre o que você não deve fazer, não pode ignorar para não perder dinheiro, certo? Porque esse mercado, da mesma forma que ele sobe muito em momentos muito positivos, entrega muitos ganhos, quando ele cai, ele é brutal e ele limpa todos esses ganhos de quem não estiver preparado, tá? Só para mostrar um exemplo para vocês, eu vou puxar o gráfico da Solana lá no último ciclo, tá? Olha essa corrida que a Solana teve. Foi uma corrida insana, onde ela saiu de $1 para mais de $250, mais de 207 vezes de retorno. E aqui parece que a gente mal teve correções aqui ao longo do caminho, né? Então aqui, por exemplo, ela teve essa primeira corrida, onde ela veio e subiu 300%. E aí, em uma semana, ela pegou e corrigiu 38%. Uma queda gigantesca. Se você está vivendo isso aqui no momento, aperta o estômago ali, você fica tenso. Mas aí beleza, ela continuou subindo, subiu e chegou a fazer 2.200%, ou seja, 22 vezes o seu dinheiro, certo? A gente teve uma correçãozinha e continuou. Correçãozinha nada, meu amigo. Se você estava aqui nessa época, ela corrigiu quase 70%. Então você vê o seu capital, tudo que você ganhou ou tudo que você investiu logo aqui, indo a zero, derretendo, e essa hora assusta muitos investidores. E aí justamente para esses momentos que eu quero preparar vocês, certo? Então como ir realizando lucro, como saber os momentos de se posicionar, os momentos de estar saindo do mercado e erros bobos que você não deve cometer. Porque da mesma forma que dá para ganhar muito dinheiro, também dá para perder dinheiro muito fácil nesse mercado, certo? Então a gente vai falar sobre essas 15 regras de ouro. Antes disso, só um ponto de atenção que eu queria levantar para vocês é sobre os níveis de leverage, alavancagem. Quem viu o vídeo da semana passada, lembra que eu comentei sobre isso, que quando esses níveis começam a ficar muito altos, eu espero algum tipo de correção para limpar um pouco dessa alavancagem. Pois bem, os níveis estão ficando muito altos, vocês podem ver aqui, né, quando tá nessa zona mais laranja, mais vermelha, significa que as pessoas estão pagando fortunas para manter posições alavancadas, ó, para você ter um trade alavancado em Litecoin, tá cobrando 80% ao ano, certo? Em NIR, 83% ao ano. Então os níveis estão ficando super altos de alavancagem e eu estou para esperar algum tipo de correção em breve, tá? Pode não ser agora, nessa semana, na próxima, mas em algum momento você pode ter certeza que ela vai vir, tá? Isso daqui acho que já responde uma das grandes primeiras perguntas aí que muita gente tem me feito. Pô, tô entrando agora, cheguei agora, ainda dá tempo? A resposta é sim. Ainda dá tempo, tá? Mas a resposta é você não deveria entrar com 100% agora, entrar com tudo, porque muitas dessas moedas a gente está posicionado desde aqui, galera. A gente está posicionado há muito tempo. É difícil de falar para você comprar um ativo que subiu 117%. Então, o que eu acho que é uma estratégia interessante, cara? Entra com uma parte menor do capital ali, né? Entra com 30%, 20% que você quer entrar, vai acompanhando o mercado e vai entrando aos poucos. Se você conseguir uma grande correção, aí sim, maravilha, você pode entrar com a mão mais pesada. Mas nunca entre com tudo e, bom, basicamente isso a gente vai falar dentro dessas 15 regras, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Regra número 1, tá? Dior, do your own research. Então faça a sua própria pesquisa. Eu sei que isso aqui pode parecer bobo, pode parecer estúpido, mas muitas pessoas que chegam nesse mercado compram moedas só porque alguém falou, recebeu uma diquinha, viu um vídeo no YouTube. E não, cara, o legal se você vai investir, se vai ser colocar seu dinheiro em alguma coisa, entenda naquilo que você está investindo, entenda no que você está colocando seu dinheiro, invista como um investidor, não como alguém que está apostando, comprando um bilhete aí de apostas, tá? Então essa é a primeira aqui, regra, tá? Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer coisa. Número 2, diversifique os seus aportes. Então você não vai colocar tudo em uma moeda porque alguém falou que pode fazer 10x ou porque você acredita muito nela. A chance disso daí dar errado, nessa moeda acabar não subindo, é muito grande, tá? E se você diversificar o seu portfólio, pegar, né, moedas mais consolidadas, colocar uma maior parte do seu portfólio em moedas maiores, mais seguras, e uma menor parte você começar a diversificar em altcoins menores, você vai ter uma performance muito melhor, tá? Talvez no curto prazo, teria sido melhor se eu tivesse entrado com tudo
tudo nessas meme coins pequenininhas aqui? Talvez sim, mas talvez elas tivessem caído e você tivesse perdido todo o seu portfólio. Então, manter o equilíbrio do seu portfólio, né, manter um balanço equilibrado é muito importante. Não só diversificar em diferentes ativos, mas também saber, né, alocar a maior parte do seu capital em ativos mais seguros, mais consolidados, e aí sim você pode ir diversificando uma menor parte nas altcoins menores, tá? Então isso aqui também é importantíssimo. Número 3, pessoal, tenha alvos claros, tá? Então muitas pessoas entram numa moeda, mas não sabem, não fazem a menor ideia de quando elas devem sair, de quando elas devem vender e realizar lucros, certo? Então você precisa ter uma estratégia de realização de lucros, seja para um horizonte de tempo, né? Eu quero holdar essa moeda, por exemplo, até a metade do ano que vem, que é onde eu acho que mais ou menos esse mercado vai estar acabando, vai estar esfriando. Então esse é meu horizonte de tempo. Chegou na metade do ano que vem, eu já sei que eu vou estar vendendo quase tudo. E também até que preço, né? Pô, chegou nesse valor aqui, pra mim já tá demais, eu já acho que subiu bastante. Então isso aqui é algo que você sempre tem que ter, né? Alvos claros, uma estratégia de entrada e de saída nessa moeda. E para isso você pode olhar, né, tanto o gráfico e a história do Bitcoin para tentar achar aí, né, uma noção de tempo onde você deve sair, como ferramentas como, por exemplo, uma extensão de Fibonacci. Você tem isso aí lá no TradingView, uma ferramenta que te ajuda, né, a traçar também possíveis alvos. Claro, isso daí junto com a sua análise, junto com pesquisa, junto com possíveis eventos e atualizações relevantes de um projeto, junto com outros fatores, mas tenha alvos claros aí, né, e tenha uma estratégia naquilo que você está investindo. Então vamos lá, número 4, pessoal, estude o tokenomics, tá? Isso aqui é algo que eu vejo que a maioria das pessoas negligencia, ninguém faz isso, ninguém sabe que isso é algo importante, mas você tem que estudar a economia daquele token que você está comprando, tá? Quando você investe num token, por exemplo, na Uni, não é só que você está comprando uma moedinha qualquer, é como se você estivesse comprando uma ação daquela empresa cripto, certo? E aí cada empresa cripto, cada projeto vai lançar o seu token de forma diferente. A quantidade de tokens que vão existir, como eles vão ser liberados, o para que serve aqueles tokens. Então tudo isso é informação que você tem que pesquisar. Por exemplo, a utilidade é muito importante. Esse token ele serve para quê? Para governança? Ou ele serve para governança, para pagar taxas no aplicativo, para você fazer stake e receber um yield? Ele serve para você fazer N coisas. Quanto mais utilidade, melhor, certo? Agora um token que não serve para nada, que lançou por lançar, não tem utilidade, não tem valor atribuído, certo? Outra coisa importante para você olhar é distribuição e emissão de novos tokens, tá? Então, para quem que vão ser distribuídos esses tokens? Eles vão ser distribuídos para a comunidade, ele é um projeto descentralizado, ele deveria visar, né, entregar a maior parte para a comunidade, ou eles vão entregar tudo para investidores. Quando que esses investidores vão receber esses tokens? Será que eles vão vender esses tokens pra gente, né? Porque às vezes você comprou um token a mercado, mas você nem sabia que no dia seguinte ia ter uma emissão de tokens gigantescas para antigos investidores. E aí esses investidores podem acabar te usando como saída de liquidez, certo? Para acompanhar esse tipo de informação, você pode usar o site tokenomics.ai, o antigo Token Unlocks, né? E aqui se eu colocar, por exemplo, uma queridinha da galera aí, eu vejo muita gente falando sobre SEI, tá? Se você colocar ela aqui, você vai ver que a SEI está num processo enorme de emissão de novos tokens. Eles têm 31% dos seus tokens já no mercado e tem mais 70% para serem liberados. E aqui embaixo você consegue ver como que vai ser liberado esses tokens ao longo dos próximos meses. Você pode ver, ó, que vão ser emissões gigantescas tanto para o time como também para private sales aqui, né? Para private sale, ecossistema. Então vai ter muita emissão de token, isso traz muita inflação e eu particularmente não gosto de investir em projetos quando vão ter grandes liberações de token. Isso aqui é uma regra para mim, tem tanta oportunidade por aí que eu prefiro não me arriscar quando você vai ter um grande unlock. Então esse aqui, muitíssimo importante. Número 5, narrativas são mais importantes do que tecnologia, certo? Querendo ou não, o mercado cripto, ele segue histórias e não código. Como eu falei pra vocês, a maioria das pessoas que vem investir nesse mercado, ela investe porque ela recebeu uma diquinha, porque ela ouviu uma história, porque alguém falou pra ela e de fato ela não vai ler e entender a tecnologia por trás de um projeto. Então hoje, quais são as narrativas que estão quentes no mercado? Você tem inteligência artificial, indiscutível, que é a narrativa mais quente. Você tem os real world assets, a tokenização de ativos reais na blockchain, é uma narrativa muito quente. As meme coins são uma narrativa muito quente, mas ela é uma narrativa que a atenção, ela movimenta de uma moeda para outra de forma muito rápida, é um pouco mais difícil de você dominar. Você tem a narrativa de games, você tem algumas dessas narrativas que são quentes, mas você tem outras narrativas como, por exemplo, SocialFi, que é uma narrativa que não tem muita atenção, você criar redes sociais descentralizadas. Quem que tá falando disso hoje? Por mais que exista uma tecnologia interessante, inclusive tem um projeto que chama Warpcast,
que é um Twitter descentralizado, não é a narrativa quente do momento, certo? Então você tem que saber isso e seguir aonde está o dinheiro. Follow the money, siga as histórias, siga as narrativas mais quentes. Número 6, então, pessoal, acompanhe o roadmap do seu projeto, tá? O que é o roadmap? Roadmap nada mais é do que um mapa com as entregas que aquele projeto prometeu para os próximos meses, o próximo ano, né? O que eles vão entregar daqui para frente, certo? Então todo projeto que você investe é interessante você descobrir, né, quais são as próximas grandes entregas que eles têm para fazer e ver se o time realmente está entregando essas coisas nos momentos certos, né, nos momentos que eles prometeram, ou se é um time que está sempre empurrando com a barriga ali, né, não está conseguindo entregar as coisas a tempo e na verdade nada está andando ali, tá? Então um grande exemplo de um projeto que tinha um roadmap, uma promessa muito interessante, mas enrola muito para entregar as coisas, é o projeto da ADA Cardano, certo? Então é uma moeda que está desde o último ciclo, desde 2020, com a promessa de ser a grande competidora do Ethereum, que ia ser mais rápida, mais barata, mais não sei o que, e aí eles tinham todo um roadmap, uma história, mas se você acompanhar as entregas da Cardano, eles sempre acabam demorando, atrasando, enrolando e não entregando as coisas a tempo, e não é à toa que até hoje a gente não viu um contrato inteligente desenvolvido dentro da rede da Cardano, tá? Então isso aqui definitivamente não é positivo para um projeto, porque daí você tá vendo que eles falam muito, prometem muito, mas entregam pouco, certo? Então acompanhe o roadmap. Regra número 7, essa aqui é muito importante, que é não case com suas altcoins, tá? As altcoins, elas são como se fossem dates, né? E não romances. Ou seja, você vai sair com uma altcoin, você vai se divertir com ela, você vai ganhar uma grana, ela vai subir muito, mas você tem que saber que uma hora ou outra você tem que encerrar essa relação. Você tem que realizar lucros e você tem que pegar esses lucros e colocar em algo firme, algo sólido, seja no Bitcoin, seja no dólar, seja no ouro, seja no que você preferir, mas saiba que é um relacionamento com data de validade. Se você ficar holdando essa altcoin para sempre, lá na frente você vai se arrepender porque ela vai ir a zero e ela que vai te deixar na mão, certo? Número 8, e essa aqui é um erro que eu vejo muita gente cometendo, que é o menos é mais, tá, galera? Então muita gente chega nesse mercado, começa a ouvir 500 histórias e 500 altcoins com potencial, porque sim, existem milhões de histórias e milhões de altcoins com potencial, e aí a pessoa vai e começa a montar uma carteira com 20, 30, 40 moedas. Meu amigo, você não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo em todas essas moedas. Eu que vivo esse mercado todo dia, que a gente está aqui estudando, inteirado nas notícias, eu não invisto em mais do que 10, 15, 20 projetos quando eu estou muito em cima, tá? Mais do que isso, fica muito difícil, de fato, de você acompanhar. Então eu recomendo aí que você tente concentrar o seu capital em no máximo 10 ou 15 altcoins, se você tem muito tempo para acompanhar mais de próximo, né? Escolha bem as suas, tenha as suas apostas de convicção, coloca nelas, holda e acompanha de perto, tá? Não tenta diversificar em 1 milhão de coisas, porque você vai ficar perdido e no final você vai acabar perdendo dinheiro, certo? Número 9, e essa aqui é muito boa, eu vejo também muita gente cometendo esse erro, que é nada de perseguir pumps, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu abrir aqui o CoinMarketCap, você vai ver que no mensal a gente tem HBAR subindo 500%, XLM 400%, XRP tava com mais de 400%, e é justamente para você não vir e comprar essas moedas que subiram muito, tá? Quando você vê uma moeda que subiu 500%, você fala, é aqui que eu deveria ter investido, pô, vacilei, eu tô segurando a moeda errada, e aí você vende a sua moeda, vem e bota todo o seu dinheiro aqui, cara, essa moeda já esticou bastante, em algum momento ela vai começar a ter uma correção, essas pessoas que ganharam todo esse dinheiro vão começar a realizar e você vai acabar sendo a saída de liquidez dessa galera, né? Então você saiu de uma moeda boa, que você tinha convicção, que você estava segurando e ainda não teve seu momento, e foi para uma que já pampou, já teve seu momento. Aí essa moeda começa a esfriar, né? Começa a corrigir, o que é normal, e aquela sua moeda que você saiu começa a subir e você ficou perseguindo o pump, né? E acabou que não pegou nenhum pump. Então quando você vê isso, o que você tem que pensar não é, pô, perdi, vou entrar aqui agora. Não, você tem que pensar aonde que será que pode vir a próxima rotação desse mercado. Onde que vão ser os próximos ganhos neste nível, certo? Então é assim que a sua cabeça tem que estar focalizada e não em ficar perseguindo barras vermelhas. Então, dica número 10, sempre haverão correções, certo, pessoal? Então isso atrela muito com o que eu estava falando no começo aí, né, antes da gente entrar nesse papo mais profundo de altcoins, que é o seguinte, se você está chegando agora no mercado,
Se você viu todas essas barras e você tem 10 mil reais para colocar, não é a melhor ideia você chegar e colocar esses 10 mil de uma vez. Por quê? Porque muito provavelmente vai ter uma correção em breve e aí você vai ver o seu dinheiro derretendo, certo? Claro, ela pode subir mais daqui? Pode, mas por isso que o que eu gosto de fazer é dividir os aportes, certo? Quando o mercado está muito esticado assim, mas você quer muito entrar numa moeda, porque você viu o potencial, você sabe que no longo prazo vai subir, mas talvez no curto prazo a gente tenha uma correção, cara, chega e faz um primeiro aporte com 30% do que você gostaria de colocar nela. Se essa moeda subir, legal, você está ganhando dinheiro porque você entrou com 30%. Se ela começar a corrigir, você vai adicionando mais capital, certo? Se ela corrigir muito forte, aí sim você pode entrar com a mão mais pesada. Mas saiba dosar isso daí, né? Tente sempre ter uma reserva ali, né? Para você poder aproveitar dessas correções, porque você acaba se tornando um trader muito melhor, né? As correções, elas são suas aliadas, elas não são suas inimigas. Quando o mercado corrige, você tem a oportunidade, se você tiver com caixa em mãos, de recomprar ali, né, algumas altcoins que você gostaria em um preço melhor. E número 11, extremamente atrelado com o que a gente acabou de falar, né? Sempre tenha um caixa de oportunidades, certo? Eu sou uma das pessoas mais bullish que vocês vão ver nesse mercado. Eu acredito muito no potencial, eu sei que vai subir, mas não é por isso que eu tenho 100% do meu capital investido. Eu sempre gosto de manter ali, né, pelo menos de 10 a 30% do meu capital em stables. Isso aqui vai mudando conforme o mercado se movimenta, né? Se a gente caiu muito, eu costumo esvaziar a minha reserva de dólares, né? Eu reduzo ela bastante, eu compro as coisas mais barato. Se a gente está subindo muito, eu sinto que está muito esticado, você começa a ver o leverage nesses níveis aqui, o que eu tenho feito nos últimos dias? Eu tenho começado a tirar, né, e picotando ali alguns lucros das minhas principais posições. Tem moedas que fizeram 2, 3, 4, 5 vezes. Eu seria maluco se eu não tirasse um pouco de lucro vendo o momento que a gente está vivendo, certo? Então eu tento deixar essa proporção de dólar para caso a gente venha a ter essa correção aqui, né, eu consigo aumentar a minha quantidade de tokens, eu consigo comprar esse token que já estava muito esticado um pouco mais barato e depois ele continua a subir, certo? Então isso aqui é importantíssimo. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, quando eu iniciei, eu sempre tinha 100% investido, você começa a operar muito melhor, você toma decisões mais racionais e você fica menos tranquilo, porque se o mercado subir tá bom, se o mercado cair também tá bom, que você tá preparado. E, bom, basicamente isso. Essa reserva vai oscilar, mas você sempre tem que ter um caixa de oportunidade. Número 12 agora, e esse daqui é uma dica de ouro de quem está há muito tempo nesse mercado, tá? Quando a gente tem grandes correções, como eu mostrei para vocês lá no último ciclo, você viu a Solana corrigindo 40% num dia, 60% num dia, a gente vai ver essas correções ainda, tá? Onde o mercado inteiro derrete 20%, 30%, 40%. E aí, nesses dias de correção, se você observar o mercado de perto, as moedas que se segurarem melhor, elas vão ser provavelmente as que vão liderar um próximo movimento de alta, tá? Então se o mercado todo caiu 40% e aí teve uma moeda que ela caiu, mas rapidamente ela voltou para um prejuízo de 5, 10%, enquanto as outras estão em menos 30%. Cara, isso mostra o quê? Que tem muito interesse comprador por aquela moeda, certo? Ou seja, num próximo movimento de alta, ela pode ser uma das líderes, uma das que vai subir mais forte. Então essas correções, elas te ajudam a identificar onde que está esse interesse, onde que está essa força no mercado. Isso aqui é uma dica de ouro, depois que você perceber, você vai ver como isso sempre acontece. Dica número 13, então, essa aqui é muito importante, tá? Se você é novo no mercado, não use a alavancagem. Tem até o cara do Malabares aqui, que é exatamente isso. É tipo você tentar fazer um Malabares sem nunca ter tentado. A não ser que você seja um trader muito experiente, você sabe muito bem o que você está fazendo. Se você se alavancar nesse mercado, as chances são, muito provavelmente, você vai perder todo o seu dinheiro, tá? A gente já está no mercado muito volátil, com muita assimetria, que você investe em moedas, elas fazem 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, você não precisa tomar ainda mais risco, né, e se alavancar. Então cuidado com a alavancagem. Nossa penúltima dica aqui então agora é não opere quando estiver emocionado, certo? Isso aqui acho que é um dos principais desafios de qualquer trader, quando você está mexendo com o mercado diretamente. Várias vezes você vai sentir o FOMO que a gente fala, né? O Fear of Missing Out, o medo de perder a oportunidade. Aí você vai falar, cara, eu tô perdendo, eu preciso entrar, e aí você vai lá e mete o trade, ou você vende o que o mercado caiu, meu Deus, e agora? Cara, se você estiver emocionado, para, respira, sai de perto do computador, vai pensar em outra coisa. Quando você se acalmar, volta, analisa aquele trade que você estava querendo fazer e toma essa decisão com a cabeça, certo? Com raciocínio lógico e não com o coração. É claro, a intuição e o coração é muito importante para muita coisa na vida, mas no trade, na maioria dos casos, a cabeça, a lógica, a razão é muito mais importante. Então, se você sentir que você vai operar
Em um momento de emoção, lembra dessa dica, lembra do que eu te falei, para, sai, respira, se controla, repensa e veja se faz mesmo sentido. Às vezes a resposta é sim, às vezes você volta, repensa e fala, não, de fato eu deveria abrir essa posição, mas talvez eu não deveria abrir ela com 10 mil reais, talvez eu deveria abrir ela com 5, né? Você começa a rebalancear o risco. E aí você vai operar de forma muito mais inteligente. E a última e mais importante talvez de todas essas, né? Realizem lucros, tá, pessoal? O que mais tem, o que eu mais vi no último ciclo foi pessoas ganhando dinheiro e ganhando muito dinheiro, fazendo 5, 10 vezes o capital. E daí no final, quando o mercado virou, a pessoa não tinha vendido nada, não realizou nada de lucro, entregou tudo de volta pro mercado ou não só entregou, como acabou até perdendo dinheiro, tá? Então, conforme a gente for subindo, conforme o mercado for andando, conforme seus lucros estiverem muito grandes, realiza, cara, não faz mal tirar lucro, ninguém perde dinheiro realizando lucro e é sempre importante, né? Até para você montar esse seu caixa de oportunidade. Então essas eram as 15 dicas que eu queria trazer aí para vocês, pessoal. O vídeo de hoje é muito mais sobre o que você deve fazer para não errar nesse mercado, não tomar trades equivocados, não perder ou deixar dinheiro na mesa, tá? Do que de fato trazer uma call, uma forma de ganhar dinheiro, essa moeda vai explodir, tudo tá explodindo, tudo tá subindo. Eu acho que agora o momento é muito mais sobre preparar o mindset para uma possível correção, ser um pouco mais cauteloso, ter um pouco mais de estratégia nos seus investimentos e não deixar as emoções subirem a cabeça, certo? E se vocês acharam que isso aqui é muita coisa, vocês ficaram meio, uau, Gabriel, mas você me deglutiu um monte de coisa, eu queria só comprar as minhas moedas e esquecer, então eu tenho um produto muito interessante para apresentar para vocês. O que eu quero mostrar aqui para vocês são as cestas inteligentes do MB, quem acompanha aqui já deve conhecer elas, porque eu falo sobre elas todos os vídeos, mas é um negócio que ajuda muito quem está chegando no mercado agora, quem é novo no mercado, quem não tem tempo, quem nem quer se preocupar com todas essas 1000 dicas que eu falei, você só quer fazer um dinheiro com o mercado de altcoins porque você sabe que vai explodir, então esse produto é para você, certo? Você vem aqui no canal do MB, mais produtos, cestas inteligentes, você vai encontrar essas cestas e basicamente isso aqui é como se fosse um index, um ETF, uma cesta mesmo, né, com diversas altcoins. Você vai ter todos os tipos de cesta, seja a intermediário, que é uma cesta mais conservadora, cesta avançada, que é mais arriscada, você tem a cesta de altcoins, que é só com altcoins, e você tem também até a cesta de meme coins, certo? Aqui os próprios analistas do MB vão operar e gerenciar essa cesta, tá? Então uma vez por mês eles fazem um rebalanceamento ali, o que subiu muito, eles trocam, se tinha alguma grande entrega no roadmap que não aconteceu, o projeto tá zoado, não faz mais sentido, eles vão trocar, eles vão fazer todas essas movimentações e você não precisa se preocupar com nada, você comprou um index que te dá exposição a um todo aí, né, um conglomerado do mercado, seja um índice mais conservador, um índice mais avançado, um índice só de altcoins, se você só quer se expor em meme coins, ou se você quiser comprar todas elas também, você pode fazer isso, elas vão te ajudar muito. E é um negócio que é muito bom aí para quem tá começando ou também não consegue acompanhar muito de perto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho tentado manter esses vídeos mais curtos, mas eu não consigo. É muita coisa para trazer, para falar aqui para vocês. Eu poderia ficar o dia inteiro falando de 500 altcoins, mas eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Se vocês têm gostado, já destrói o like aí embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. E lembrando vocês que todo sábado às 10 da manhã a gente está aqui no canal do MB te trazendo essas atualizações, certo? Então um grande abraço, até a próxima e valeu!